Berlinda News. A informação em primeiro lugar. 9h30. Atenção, São Leopoldo! Assine hoje mesmo o provedor mais completo da cidade. Planos com internet fibra ótica, ligações nacionais ilimitadas, app streaming com mais de 200 canais e uma biblioteca de filmes. Com planos a partir de R$ 99,90. Ligue ou chame agora mesmo no WhatsApp 0800 680 8080.com. Internet é com a gente. Com 5 anos de experiência no mercado imobiliário, a Inovar Imobiliária já se consolidou na região, destacando-se por seu atendimento de excelência e pelos corretores engajados a proporcionar uma experiência personalizada a cada cliente. Se precisa de ajuda com imóveis, chame a gente, pois imóveis selecionados para clientes especiais é com a Inovar. Conheça o novo plano assistencial Grupo Krause. Inclua quem você quiser, sem restrições de parentesco, até o seu pet. E tem mais: assistência residencial, rede de vantagens com descontos em mais de 25 mil estabelecimentos nacionais, sorteio semanal de até R$ 10.000. E você ainda pode incluir outros serviços como cremação, cerimônias personalizadas e assistência auto. Fone 3036 9660. Conte com um novo plano assistencial Grupo Krause. Seus laços de vida unidos em um único plano. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. Sim, o Sesc São Leopoldo é para você. Turismo, cultura, esporte, lazer, academia e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/São Leopoldo e saiba mais. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. É hora de unir forças para reconstruir nosso estado. A Sicredi Pioneira acredita na importância do consumo local para a retomada de nossa economia. Valorizar as indústrias, o comércio e o turismo do Rio Grande do Sul é essencial neste momento. Junte-se a nós nessa missão. Compre no seu bairro, compre na sua cidade, compre no Rio Grande do Sul. Nove horas e 33 minutos. A credibilidade da notícia. Credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h34, 9h34, na manhã desta quarta-feira, uma manhã triste para os gremistas, infelizmente, mais uma vez, fomos eliminados nos pênaltis. Uma manhã maravilhosa para os manauaras que torcem para o Amazonas, 2-1 ontem. Rafael acerta? A Sônia traz um... Claro, eu tenho time. Mas ele tinha saído, né? A Sônia traz um resultado lá do... Mas é o meu time, o meu time é ele.
Tá certo. Imparcialidade total. Olha, também hoje estreia do Aimoré, viu? Aimoré na Copa da Federação, às 19h30, lá no Vermelhão da Serra, diante do Passo Fundo, só para colocar aí, já que estamos falando de esporte. Bom, vamos iniciar aqui o Política Capilé, né, Sônia? Nosso programa aqui das quarta-feira, a gente reforçou o time aqui, o pessoal que está na live aqui já consegue ver isso. A gente está ao vivo no nossa rádio, berlinda.com.br, acesse ali, estamos ao vivo também pelo Facebook com imagens, pelo Instagram também com imagens, e também no nosso canal do YouTube. Primeiramente, agradecendo aqui os nossos parceiros, .com.net e .com Informática, SomosTodos.com, agradecendo também o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, Sesc São Leopoldo, Sesc a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Risco Macromix, o Grupo Krause, a Percom Contabilidade, ainda a Cepral Sindicato, a OAB São Leopoldo, lembrando, né, Sônia, dia 5 de setembro, a partir das 19 horas, tem o debate da Berlinda, OAB e também a Mais Independência, debate que ocorre aqui em São Leopoldo, lá na sede da OAB, com transmissão também pelos nossos canais da Berlinda, também da OAB e também da Mais Independência. Com a gente ainda a Tecnocinos, 25 anos, Inovar Imobiliária, imóveis selecionados para clientes especiais é na Inovar. Também com a gente hoje aqui, Boca de Santo Antônio também, do nosso amigo Sandro Cássio, e a Taurus, também, que faz parte do nosso grupo de parceiros. O que você está me olhando, Sônia? Não, o que o Gilson disse, Sônia e Palinha, essas coisas acontecem, sim, né? A gente é... tu também, a gente é solidário com o Inter também, mas está tudo bem. As coisas acontecem em relação ao futebol, né, Sônia? Sim, acho que também acontece sobre Bom, tudo. se o Adroaldo me permitir, e o Ibanez também, podemos começar pelo nosso convidado. Convidamos mais um, só um pouquinho, Sônia. Convidamos mais um para fazer parte dessa bancada, e como você já pode ver, eles vem aí todo, né, tradicional. Fala, Sônia. A Sônia fica me olhando, parece aquela criança que fica pulando, eu falo. Eu vou comprar um negócio para ficar de cutucando. Não, só que antes de passar a palavra para os nossos 3 convidados, tenho certeza que vai ser um programa muito bom. Lembrando assim, vamos tentar cronometrar o tempo para que todo mundo possa expressar seu tempo, né? Que daí fica, tenho certeza que daí é muito melhor para as pessoas. Com a palavra... Sandro Cássio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Palinha e Sônia, pelo convite. Acompanhei o programa dentro do possível ali na última quarta-feira, principalmente pelo prestígio e pela capacidade que tem esses 2 companheiros que estão na bancada, do Adroaldo e Ibanez. O Adroaldo dispensa, né? O Adroaldo tem a história de São Leopoldo, é um jornalista com um bom senso e um centro nas ações. Tive o prazer de conhecer ele anteriormente, quando estava, como fala o Ibanez, né, no tão fadado governo Moacir, né, que tem sempre à tona, né, Ibanez, que conheci ele quando ele, acho que no segundo ou no terceiro mandato acho que no segundo mandato do Vanazzi, e do saudoso, onde eu tive um contato mais próximo. Eu gostaria de colocar isso para as pessoas, né? A gente tem lados opostos, mas a gente tem uma boa relação também, né? Dentro do campo democrático de ideias, mas ao mesmo tempo eu tenho uma passagem que eu gosto de lembrar, Sônia e Palinha e ouvintes, o Ribeiro, nosso saudoso Ribeiro, tinha um prêmio, né? Ribeiro Pires, da revista Rua Grande, onde eu fui lembrado, né? E meu padrinho, que eu chamo, que deu o prêmio, foi o Ibanez. Eu sempre passo isso para as pessoas, então a gente tem uma relação. E um bom programa para nós, né? Acho que a campanha política ela proporciona um debate bem claro, e eu espero contribuir um pouco com as minhas ideias, né? De direita, né, dentro desse programa, para trazer à luz as ideias na nossa campanha eleitoral municipal. O que a gente fez aqui, o pessoal dos bastidores, é legal, que estava aqui sentado, teve mudança de cadeiras. Na estratégia. Que a gente... na estratégia. Adroaldo, seja bem-vindo mais uma vez. O Adroaldo ficou no centro, viu? Camisa branca no centro. Eu pedi para ficar no centro, em cima do muro, né? Não tem problema nenhum. E eu acho muito bom, muito boa a presença do Sandro aqui. Nós não concordamos em muitas coisas,
mas nós nos respeitamos sempre e muito, e eu aprendi bastante com o Sandro, assim como eu aprendi muito nos tempos em que eu fui colega do Ibanez, né, o convívio profissional sempre é positivo. E eu só queria fazer, eu sei que eu vou levar pancada aqui, mas não tem problema nenhum. Se criou historicamente em São Leopoldo, e aí o PT tem muita responsabilidade nisso, a definição de alguns, do outro lado é o demônio. Então, o Valdir Schmidt era horrível, fazia tudo errado. Aí, quando se interrompeu o ciclo de 2 administrações do PT em São Leopoldo, e o Moa foi eleito, se colocou e se conseguiu transmitir para a sociedade que o governo do Moa foi o pior da história. Eu respeito quem pensa assim, mas eu não vejo dessa forma. Se alguém disser para mim que o governo do Moa foi péssimo politicamente, eu vou ter que concordar. Agora, os números mostram que, na eleição seguinte, os candidatos do governo somaram votos para eleger o prefeito. E isso é sinal de que esse governo não foi tragédia. O Moa, Adroaldo, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, o Moa falou isso. Aí, sentado aqui sobre, e um que estava aqui, concorreu, está aqui na nossa audiência, o Carlos Eduardo Sucesso, que também está aqui dando bom dia, um abraço. Isso, está aqui na nossa audiência. O Carlos foi importante nesse processo de governo, né? Agora, politicamente, sim, esse governo foi uma tragédia. Um governo que vai para uma eleição de sucessão com 3 candidatos tem uma incapacidade extraordinária de fazer política. Então, nesse sentido, sim. Agora, se for analisar a administração naqueles 4 anos, eu vou pegar um monte de coisa aqui dessa cidade que melhorou naquele período e piorou depois. Eu quero dar também um bom dia para a Simone Dutra, está aqui, está dizendo 3 mentes brilhantes, né? Um abraço carinhoso ao amigo Sandro. Ibanez, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu quero sempre agradecer ao espaço e aí destacar a importância da iniciativa, dizer que o Adroaldo é modesto, porque eu entrei na Câmara quando ele já estava lá consolidado há muito, muito tempo, eu que aprendi olhando ele, né, prestando atenção nos movimentos que ele fazia, e dizer que eu tenho um prazer de estar aqui com o Sandro, porque o Sandro é uma pessoa de fino trato e de um empresário de respeito na nossa cidade, e tenho certeza de 2 coisas. O bolsonarismo não cai bem nele. O Bolsonaro não cai bem, porque ele não é odioso, ele não é do trato desrespeitoso, mas tenho certeza de uma segunda coisa: o Sandro é corajoso, porque defender Bolsonaro é difícil hoje em dia, meu caro. Agora eu quero destacar também uma última coisa na apresentação, que é a seguinte, nesse bom dia, é assim, eu nas certezas essas, eu tenho certeza de 2 coisas também. Primeiro, que o Bolsonaro fez mal para o país e mal para São Leopoldo, mas provou uma pizza boa, pelo menos, quando veio. Eu só quero, eu e a Sônia, a gente havia convidado o Ibanez, também o Adroaldo, né, na semana passada, e a gente vamos manter esse formato de programa, né, sempre às quarta-feira. E aí a gente também convidou o Sandro, e eu quero agradecer, obviamente, o Adroaldo e o Ibanez mais uma vez, e agradecer o Sandro. E a gente sabe, né, Sônia, que vai ser uma conversa, e a gente está longe, até por tudo que eles falaram, né, o respeito entre um e o outro, né? E a gente vai manter isso sempre, né? E o pessoal que está nos acompanhando, e tem muita gente nos acompanhando, e pelo que o pessoal está falando, eu acho que eles também pensam exatamente como eu e a Sônia. Eu acho que o ingresso do Sandro nesse processo enriquece e democratiza mais o debate. Nós percebemos isso quando depois do programa de quarta-feira, o Farinha me disse, Sônia, as eleições desse ano. Para representar as forças políticas, ele disse, Sônia, eu acho que nós vamos ter que, vamos fazer o seguinte, tem que ter mais uma pessoa, e essa pessoa tem que ser alguém da direita, identificado.
O Adroaldo tem a posição dele, deixou claro, o Ibanez também. Então, nós convidamos o Sandro Itaqui, o homem que fez pizza para o Bolsonaro. Tá com direito de resposta. Jantei com ele. Não tem direito de resposta. E ninguém vai pedir voto aqui. Mas tá, o Ibanez, ele coloca muito bem, né? E ele volta no tema, né? O Bolsonaro, eles não conseguem formar uma frase sem colocar Bolsonaro nessa frase. Se é difícil defender Bolsonaro, eu não sei porquê, um presidente em 4 anos ele voltou com a dignidade de ser brasileiro e enfrentou a pandemia de uma forma que poucos no mundo enfrentaram, alguns líderes enfrentaram da mesma forma como o Bolsonaro enfrentou, mas se é difícil defender Bolsonaro na visão do Ibanez, eu penso que é muito difícil defender um presidente Lula, que ele próprio responsabiliza os prefeitos do Rio Grande do Sul e o governador por falta de manutenção dos diques. Esqueceram de dizer para o Lula que o prefeito Vanazzi comanda essa cidade quase 20 anos, e os investimentos que o Lula cobrou no discurso dele, por que não foram feitos na cidade de São Leopoldo, ocasionando a maior tragédia, potencializando a maior tragédia natural em São Leopoldo e no Vale dos Sinos, onde a falta de manutenção dos diques potencializou esse desastre natural. Essa é a minha opinião. Gente, eu quero... Todos viram o debate ontem, não tem problema. A Sônia escreveu hoje também o debate do Grupo Sinos, a gente não tem problema nenhum, não, porque vamos fazer o nosso debate também. O que nos cerca é a campanha agora desse ano, né? Na visão de vocês, assim, em relação ao debate, em relação... Se formou, a gente tinha a expectativa de 5 e serão 6 candidatos, agora já concretizado. Quem viu, Sandro, Adroaldo e Ibanez, em relação ao debate, assim, o que vocês viram, né? O que dá para falar? Querem que eu comece? Eu acho. Então, vamos lá. Primeiro lugar, o debate sempre é bom. Sim. Embora em São Paulo a gente está vendo uma experiência que gera um pouco de dúvida sobre o quanto é bom ter debate, em função de um candidato, especialmente. O Marçal. Não, Marçal. Mas por quê? Porque não segue regra nenhuma. Não é meu candidato, hein? Não. Eu acho que ele... É porque ele não segue as regras do debate. Quais são as regras? Dentro do debate... Tá bom, Sandro, tá bom. Vamos voltar. Não, tudo bem, vamos voltar para São Leopoldo. Então. Não, vamos falar para São Leopoldo. Vamos voltar para São Leopoldo. Eu errei em citar São Paulo. Então, assim, o que me pareceu, e é uma visão do Adroaldo, é de que nenhum candidato dos 6 se destacou muito. E nem teve candidato que se saiu muito mal. Então, foi um debate, nesse primeiro momento, não definidor de votos. Né? Ele não mostrou alguém muito melhor do que os outros, muito melhor preparado para governar a cidade. Tem alguns errinhos técnicos, mas isso acontece no falta de preparo dos candidatos. Formato? Eu vou pegar agora tecnicamente, vou falar como assessor político. Numa campanha, é uma regra que não se diz se eu for eleito. A gente diz, porque se nem ele acredita, tem confiança na vitória dele, porque alguém vai votar. Então, os candidatos diziam, quando tu deve dizer, a partir de 1º de janeiro, essa cidade vai ser assim. Né? Isso é uma regra básica de discurso político que, em alguns casos, não vou citar nomes, a gente tem mania de dizer, né, não dá para fazer, a gente já começa com não, né? Não, tu já está dizendo não na frente. Né? Isso. Tu não está transmitindo convicção, confiança, né, Mas tenho certeza que a partir de agora, os próximos debates, eles não vão dizer isso. Que bom, mas o objetivo do programa é esse. Pode ser. Eu hoje estou numa posição assim, já está dando uma assessoria gratuita. Isso, muito tranquila, porque eu não estou assessorando nenhum candidato, então eu estou muito em paz para dizer o que eu quiser em relação a
esse processo eleitoral. A única coisa que eu disse, e vou repetir várias vezes, é votem. Primeiro, votem. Segundo, votem naquele que tu achares que é o melhor candidato e não aquele que vai ganhar. Vanessa. Desculpa. Não, vai lá. Não, Adroaldo, pode falar. Posso pode, um pouquinho mais? Só pra gente... Vamos lá. Um aspecto que também me chamou a atenção é que nós temos 6 candidatos a prefeito e ali ficou muito claro... Com 3 ideologias. Que poderiam ser só 3. Eu fiz as dobradinhas. E isso é um sinal evidente de falta de articulação política no período pré-eleitoral. Eu acho um sinal negativo que PSOL e a candidatura do governo não estivessem juntas, não tivessem tido a capacidade de se articular para concorrerem juntas. Eu acho que houve o mesmo problema, numa dimensão maior ainda, entre os candidatos Gabriel e Arthur, que têm um pensamento político muito semelhante e não tiveram capacidade de se unir para formar uma composição, e também acho que faltou a mesma capacidade na direita entre o Eliomar e o Hitler. Porque tu via ali claramente que eram 3 candidaturas postas, né? Eram 3 discursos, 3 projetos diferentes para a cidade e não 6. E e todos perderam com isso. Porque um está tirando o voto do outro. Né? Então, mostra uma incapacidade de articulação política, que é um problema de São Leopoldo há muitos e muitos anos. Isso não é novidade. Depois eu sigo mais. Estou indo muito longe. Eu acho que o debate de ontem, eu uso a metáfora futebolística em partes para falar do debate de ontem. Assim, é um jogo com relação aos debates, é um jogo de muitos tempos, mas vamos pegar o do futebol 2 tempos. Né? O basquete tem muito mais tempos, o vôlei tem muitos tempos também, né, para homenagear os nossos atletas olímpicos aí, né, agora que tiveram um esforço e um desempenho, né, considerável e respeitável. Mas, então, assim, foi um primeiro tempo. Quando é decisão em 2 tempos, o que tu faz? Claro, cada debate vai ter uma característica. O que tu faz? Primeiro, tu estuda. Né? Tu te estuda. Então, assim, esse é um primeiro detalhe, tá? Todo mundo se estudando para o jogo seguinte. As características dos debates são diferentes. O Grupo Sinos tem uma audiência respeitável, mas ele fala para fora da cidade, tanto quanto para a cidade. O de vocês vai falar mais para dentro da cidade, embora as redes sociais hoje, né? Ultrapassa fronteiras. E, claro, como é no último, no prazo final, o último debate, depois acho que deve ter o do CEPROL, que é... Dia 2 de outubro é lá, a última da... Que é isso, daí assim, claro, daí a atenção da cidade vai estar toda, e da eleitor e da eleitora vai estar toda voltando por esse processo. O segundo aspecto que eu queria destacar é o seguinte, assim, e tem um nome, um tema permeando os debates na região, eu acompanhei o de Novo Hamburgo no domingo para chamar a atenção. E, aliás, com uma característica importante, é o prefeito Vanazzi. É o tema e o nome. De Porto Alegre, o Canoas eu não vi, eu sei que Canoas tem um certo debate sobre isso, Esteio cita também, e Novo Hamburgo, assim, foi citado até pela oposição ao PT em Novo Hamburgo, a figura do prefeito Vanazzi, porque ele foi o polo positivo na ação das enchentes. Ele que, como na pandemia, se colocou frente ao problema, diferente do governo Moa, que se abraçou com a crise e foi dançar valsa com ela. E essa situação ainda está aqui até hoje, né? A gente lida com parte dela, principalmente na saúde. Mas é importante destacar isso, porque esse tema permeou. E aí, tem uma coisa que, assim, embora eu vou pegar os ambientes que se influenciam, né? Em partes, pelo menos, não de um todo. No Novo Hamburgo, a candidata do governo, da Fátima, fazia questão de esconder a Fátima, a prefeita. Porque o nível de... A Fátima foi, com certeza, a prefeita Fátima foi o polo negativo desse processo. Né? A ação dela foi totalmente, enfim, né? Não é um assunto que a gente precisa aprofundar aqui. Diferente do Nelson Spolaor. Ele não precisou esconder o Vanazzi. Quem escondeu o Vanazzi foi a oposição.
para não falar o nome do Vanazzi, para não ativar signos, principalmente entre esse aspecto de o Spolaor ser o candidato do Vanazzi, e a força que isso tem para o processo eleitoral e o potencial favoritismo que isso gera. O terceiro aspecto que eu queria destacar sobre o debate, fora tudo que foi dito, ficou claro ali, eu tenho o maior respeito pelas 6 pessoas que estão ali, acho que elas estão ali por algum motivo, são né, corajosas. que tem, certo, assim, que merece destaque, porque não é, senão todo mundo estaria ali, né, ou senão centenas estariam ali, pelo menos. Mas, assim, 2 blocos ficaram ali caracterizados e tem alguém no meio desses blocos, certo? O bloco que mostrou, assim, a atitude dos contendores da oposição com relação ao Spolaor sinaliza que eles enxergam ele na frente, isso me chamou a atenção. O desempenho do delegado Eleomar, porque o delegado Eleomar é uma pessoa de fino trato, eu tenho uma boa relação com ele, mas como candidato, ele não mostrava consistência e ele está melhor preparado nessa eleição, tá? Eu até achei que ele viria mais. Eu acho que o destaque dessa eleição é o vereador Gabriel, certo? Eu, Ibanez, daí não responsabilize ninguém por isso, né? Acho que é o vereador Gabriel, que também tentou se destacar. Os ecos da cidade falam que o embate é o Spolaor e o Gabriel, né? Alguns ecos que chegaram na gente, inclusive de fora da nossa bolha e do nosso nicho, e o vereador Arthur, com o potencial e a capacidade que tem o ex-vereador Arthur, meio encontrando o lugar. Não parecia que estava assim, dele para baixo, dele para o Hitler e para o Bandeira. Aí tu tem um outro bloco na história, assim. O Hitler, claro, ele é vereador, ele vive um pouco, está vivendo um pouco mais a cidade, né? Então, assim, a eleição parece que, cuidado, é o primeiro jogo, é o primeiro tempo da decisão, tem outros tempos, né? Para usar as outras metáforas, tá? Assim, parece que esse aspecto, parece que, assim, ela vai afunilando para esses 3, ao que parece, se o vereador Arthur não focar, né? É que tem um problema que eu quero concluir com esse detalhe, que é o seguinte: estruturalmente tem um detalhe, eu trabalho na lógica, aquela que eu já falei, quando faço as leituras do Marcos Coimbra. A sociedade politicamente é dividida entre petismo e antipetismo. O antipetismo na cidade, depois de 2004, ele tenta buscar uma forma, e ele não encontrou essa forma. E ele viveu uma experiência que essa experiência, na verdade, assim, quando todos se unificaram para combater o PT, que foram vitoriosos, eles perderam na vitória, criaram o trauma da unidade, por isso que não consegue ficar perto um do outro, não tem nem confiança, inclusive, pessoal. Mas tem um aspecto estrutural que chama atenção nesse detalhe, que é o seguinte: eu chamo de disputa pela medalha de prata, para também usar a metáfora olímpica, certo? Nesse momento, assim, quem é que lidera a oposição? O delegado Eleomar não é. Se ele liderasse a oposição com a força que tinha o bolsonarismo, que isso já mudou de um jeito assim, isso fez assim, né, totalmente hoje na cidade, tá? Com a força que ele tinha do bolsonarismo, com o capital eleitoral que ele poderia representar, ele unificaria os demais. Mas ele não soube ter esse trato de bastidor, esse fino trato de bastidor. E o vereador Gabriel, com a sua energia, né, acho que o Gabriel, assim, tem técnico agora, é o Fernando Rene. Ele é um bom jogador, não tem time, certo? Mas ele vai fazer de tudo para se destacar, porque este é o outro aspecto estrutural que tem nesse processo, que é o seguinte: a geração nova que veio, ela quer fazer assim na que não se consolidou. E ela vai tentar fazer assim, quando não se consolidou, e o resultado eleitoral aponta para isso. Então, assim, eu não acho que o vereador Arthur, se ficar em quarto, se ficar em primeiro... O Arthur não é vereador? Eu não chamo ele de vereador, ele foi em respeito a ele, tá? Ele foi vereador, ex-vereador, né? Eu não acho que ele, se ele fizer muito pouco voto, e eu não acho que ele tenha condições de fazer muito pouco voto, porque existe uma ativação que o MDB tem nessa cidade que não é pequena, ele exatamente perca, porque há um processo nessa situação, todos estão ali para ganhar, para ser prefeito, mas há um processo nessa situação que é o seguinte: as pessoas, algumas ali estão disputando o futuro, elas têm mais futuro que passado pela frente, certo? E aí eu fecho, desculpa, essa é a provocação mesmo, tá? O que tem menos futuro, e tem mais passado e menos futuro, é o que tem mais energia de todos. O Vanazzi ontem fez um vídeo do React contra o Gabriel, polido, respeitoso, mas foi lá e pá,
Ou seja, o centro da eleição é ele. A pauta da eleição é ele como liderança, não como figura, não como indivíduo, né, como liderança pública, entendeu? E ele não vai deixar esse cetro sair dele. Mesmo tendo o candidato dele, que é o Nelson Polão. Sandro, debate. O que tu viu? Eu fico, em primeiro lugar, uma missão, né, quando depois tu fala de duas pessoas que fazem uma análise tão rica de detalhes, né, mas eu fico pensando aqui, engraçado isso, né, terminou o debate lá, colocar nas redes sociais do Spalaor, vencemos o debate. Todos colocaram. Fake news. Não, fake news. Tá? O Ibanez colocou que o Vanazzi é o centro dos debates. Como é que não pode ser? O cara está governando a cidade, o 4º mandato. A Fátima e inventou um candidato que na própria convenção dele, para ele ser legitimizado, eles tiveram que recontar a primeira votação, que quem ganhou na primeira votação na convenção petista foi o Nestor, o vereador Nestor. Já que vou ter que chamar os outros de vereador, então vou chamar o vereador Nestor. Mas ele é vereador, ele está vereador. Pois é, eu não vejo o Nestor de mão dada com o Spalaor. Sabe que existe ali essa unidade que é tão falada pela esquerda, que a direita não tem? Gabriel é de direita, 12 anos filiado no PT. 12 anos. PDT ele era quando o Nado foi candidato a prefeito com o Eliomar, que tanto batem aí. O Gabriel era PDT, unido com o PT. Estou errado? Não estou errado. Então, quando eu escuto como é que o Vanazzi não é o centro, mas é o prefeito em exercício de São Leopoldo, trouxe um alienígena de Sapiranga para fazer parte do governo dele e inventou como candidato, que foi prefeito em Sapiranga. Trouxe um secretário de saúde de Gramado que é candidato a prefeito. Esse pessoal está fazendo a gestão de São Leopoldo. Não sabe nem onde é o buraco da fumaça, o Spalaor. Pergunta onde era a Taba Índia para o Spalaor, ele não sabe onde é. Então, tu vai dizer que as forças políticas de direita não se uniram, que tem muito, eu concordo com o Adroaldo, acho que faltou ali, mas não da parte do Eliomar. O Eliomar buscou todos esses agentes candidatos, o Ritter, o Arthur, o Gabriel, ele sentou não uma vez, inúmeras vezes. E ele mostrou todos os dados para que essa união se fortaleça, para a vitória ser um pouco mais, vamos dizer assim, dilatada. Porque o Eliomar, quando a gente ouve o Ibanez, cada vez que eu escuto o Ibanez, eu fico mais convicto que ele tenta enfraquecer na sua fala a candidatura do Eliomar, fortalecendo o Gabriel. Isso é uma estratégia. Colocando o Gabriel ou o vereador Arthur, meus dois amigos, meus clientes, mas muito amigos meus, mas que neste momento não representam a direita. Não representam essa vertente de combate ao PT, de combate ao governo Vanazzi. Nós temos muito material, muita disposição e muita determinação dentro de um programa de governo para tentar recuperar, para recuperar a cidade de São Leopoldo. E principalmente buscando para gerar empregos. Basta essa cidade ter a maior empresa do Brasil, que é o Aluga-se. Não tem um prédio na cidade de São Leopoldo que não tem uma placa de alugas. Isso é o quê? Nós conseguimos perder para Sapucaí em questão de moradores de rua. Olha a quantidade enorme de moradores de rua em São Leopoldo. Isso é falta de política pública. Sandro, mas e o debate? Não, o debate... Quero que tu olhe para o debate. Então, eu vou te dizer o debate... O que tu viu, o que tu achou do... O debate, eu concordo em número genial com o Adroaldo e também com o Ibanez na questão, os 6 são legítimos. Sim, acho que isso acho que tem que ser colocado, a gente não pode tirar se o ingrediente vaidade para marcar posição para o futuro, como disse o Ibanez também, na questão de que eles têm mais para o futuro do que já fizeram no passado, né? Tanto o Hitler, como o Arthur, como o Bandeira, o próprio Gabriel, que é um vereador em atividade, mas eles deveriam ter visto, se são oposição ao PT, como diz o Arthur e o Gabriel, e o Ritter, eles teriam que ter pensado numa máxima, né, como aconteceu lá
quando a oposição venceu a eleição do PT, que era essa união. Quanto ao debate, eu penso que o formato ele prejudica muito os candidatos. As respostas, eu acho que foram respostas programadas, porque a maioria dos candidatos tem uma assessoria que já coloca os temas que vão ser, então que tem um pouco de direção, não tem essa, vamos dizer, essa verve, assim, que eu estou falando aqui, que às vezes eu me exalto, né? Então, até para se acomodar, para ficar, então foi tudo respostas mais pausadas, assim, né? Tirando uma ou outra ali, mas demonstrou assim, ó, tu pega o candidato do PT, que é o grande adversário do Eliomar, e o Eliomar, as respostas do Spalaor eram vazias, ele não conhece a cidade. Ele não sabe onde é a Tabaíndia, onde era a Tabaíndia. Se é que ele sabe onde é o CEP, onde ele mora. Aliás, a situação de debate, assim, até para a gente vai fazer um debate também, e olha, a gente sofreu, né, Sônia, para colocar as regras, a gente entregou na segunda-feira para os partidos, né, que vão participar, os 6, obviamente, mas é difícil porque tu não quer uma guerra, né? Tu quer fazer um debate de ideias, quer que os mas candidatos... Será que a população não quer um debate onde as pessoas... Não sei, mas a gente, para ter o controle, a gente precisa entregar um grande produto, né? É que nem a gente está fazendo aqui, né, Sônia? A gente está abrindo para entregar, assim, para fazer a população entender, pensar, e não direcionar, vota nesse, vota naquele, não é essa a nossa proposta também. Mas o debate também, a gente quer entregar a capacidade do próprio candidato, né? Eu quero fazer uma observação aqui, depois eu vou fazer dos dois também. Sandro, em relação ao que tu falou lá do início, que tanto o Adroaldo quanto o Ibanez falaram que falta unidade, essa questão. Fala lá que desde o início o Eliomar procurou, mas já procurou com o projeto pronto, ele prefeito, e quem chegasse seria vice-prefeito. Vai olhar, sim, ele que fez mais votos, é a lógica, mas pode não ser o melhor caminho para te começar uma conversa. Tu tem que chegar mais, vamos conversar primeiro, porque aqui eles falaram, né, em fevereiro do ano passado, o deputado Zucco, estava o Éder Sanches, acho que estava o Eliomar também, fala que ele era o candidato, aí tu já meio que coloca aí. Em relação a todos os candidatos de conhecer ou não conhecer, e eu também acho que a estratégia do Sandro, essa coisa do Nelson Spolaor, de ele não conhecer, o Nelson Spolaor, eu conheci o Nelson Spolaor aqui em 2005 como secretário da Habitação. Sim. Tá, sim. Então ele já teve, então assim, mas tudo bem, essa parte ali. Outra coisa, quando fala que eles dão respostas programadas, mas por que eles fazem isso? Eu quero que ele diga o que ele sabe. Mas é que falta coragem? Falta o quê? Ou falta conhecimento? O formato tem que ser mais livre. Mas eles podiam sair. Eles podiam sair do formato e ter dito. Estava lá a Tarja lá dizendo que se fosse ofensa, coisa e tal. Não, mas não precisava ofender. Limita, o cara fica limitado. Mas, assim, não precisava aí, ofender. Deixa eu interromper só um pouquinho. Assim. Eu acho que aí o Ibanez tocou no ponto de que esse primeiro encontro foi de estudos. Então, claro, o debate nosso, o da Berlinda, vai estar tá bom, então. Mas é assim, né? É o primeiro. Não, o debate da Berlinda, ele tem um aspecto extremamente positivo, porque aí o jogo já vai estar sendo jogado. Isso, já está, a partida vai estar correndo. E tem também o risco de que vai ser uma brigaçada. Também tem esse risco. E por isso... nós estamos cheios de juízes lá. É bom que as regras sejam duras, bem cuidadas, no sentido de impedir que, ao invés de se discutir a cidade, se discute a beleza de cada candidato. Ou faça pesquisa disso, daquilo, se o cara tem isso, tem aquilo, e não se pesquise um projeto para fortalecer do sistema de proteção às cheias. A gente vai pesquisar a vida das pessoas, o que ele fez isso, ele está respondendo aqui, ele está ali, e não existe um trabalho. Um problema que eu vou... Tu tem que ter sempre uma carta na manga para passar para vocês da Berlinda, e eu às vezes me sinto um pouco da Berlinda também, né? Mas se apropria. Mas eu assim, ó, teve muito jogo de números. Sim. Ontem, e que não tinha como... Quem é que estava mentindo, quem é que estava falando a verdade? Isso é ruim da gente. Em alguns casos ali, eu conheço um pouco dos números, e os dois
estavam falando a verdade em épocas diferentes. Um tinha dados de 10 anos atrás, o outro era dados de hoje, e aí os dois, ninguém estava mentindo, só que... Cada um fala o número que mais lhe interessa. Mais lhe favorece. No final do governo do Vanazzi, o segundo governo do Vanazzi, eu vi pesquisa qualitativa que mostrava que a prefeitura, que a população de São Leopoldo achava que disparado o grande problema da cidade era a saúde. No final do governo do Moa, não era mais. Aí o problema em pesquisa qualitativa era a segurança pública. Então muda. E aí tinham números ali que eram jogados e que eram de épocas diferentes. Nenhum estava mentindo, só que teria que ter uma maneira, né? Eu não sei se é que existe, de dizer assim... Eu já vi debate que teve coisa assim, do tipo, aquilo que o candidato tal disse, não é. A Globo fez, vou dar a fonte, a Globo fez, mas a Globo contratou uma empresa para sempre apurar, e ela conseguia dar o tempo real. Tempo real eles têm. O Estadão tem também. O que a gente vai conseguir fazer, vamos tentar, porque a gente conhece, né? A Sônia conhece bastante, a gente conhece bastante. O Ezio, que também está à frente com a gente lá na OAB, conhece bastante a cidade. Então, obviamente, né, se a gente vê alguma coisa que é um absurdo, depois a gente vai ter uma edição impressa. Isso eu acho, eu acho importante. A gente vai poder checar. Pensar em alguma coisa no sentido, se alguém disser uma coisa muito absurda, muito fora do... muito absurda, tem coisa que não dá ali, porque é no detalhe e tal, que haja um instrumento de dizer assim, os organizadores do debate informam que o dado não é esse. Foi conferido. Eu quero colocar para vocês agora, eu vou provocar, porque assim, dá para tirar alguma coisa, Banilha, assim, porque muita gente, não gosta de ouvir debate, o Sandro está dizendo aqui, né, que fica muito engessado e tal, dá para melhorar, assim, a população, porque a gente faz o debate, não é para nós, né, Sônia? É para a população. Tem como tirar, tem como melhorar, assim, o próprio candidato, tirar mais, fugir de uma resposta, como a Sônia disse, não precisa ficar preso a ela, pode fugir, tá, para melhorar. Hoje em dia é preciso pensar os debates a partir da lógica da rede social. Exatamente, porque é esse o público. Não é exatamente. Então, por isso que assim, o Spolor, como ganhou 3, 4 minutos de resposta, ele falou menos do que os demais todos. Né? Ele falou no máximo 16 minutos daquelas horas todas ali. 16, 18 minutos daquelas horas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, assim... Mesmo com direito de resposta. Isso, fica distribuído o tempo ali, a maior parte do tempo se tu for somar, é de quem conduz, porque fala mais, na verdade, dos outros todos. O nosso vai ser o Luiz Fernando Fracasso, que vai horas revisando dados com ele, e quem prepara o debate sabe que é isso, e dizer, ali, se não tiver a síntese, azar o teu, vai perder, e acho que o desempenho do Spolor foi satisfatório nesse processo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, assim, é muito importante que a gente preste atenção numa coisa que, assim, o eleitor e a eleitora, eles fizeram um movimento depois da Lava Jato que levou ao bolsonarismo, que foi assim, eu quero qualquer coisa que não seja político. Essa experiência se mostrou desastrosa para o país, e onde ela foi aplicada, com raras exceções, eu queria achar a rara exceção, inclusive uma hora dessa paro para ver, não deu certo. Aquele antipetismo visceral não trouxe nada para o país. Por quê? Porque o petismo entrega bastante para a sociedade, de uma forma geral, principalmente para os mais pobres. Mas não deixa de entregar para quem também tem dinheiro. Né? Só que, claro, aposta no consumo das famílias. Por isso que a lógica por isso que tem prefeito procurando onde é que está esse recurso todo que o Lula mandou. Para São Leopoldo, 300 milhões no bolso das pessoas direto, que mexe com o consumo. Se mexe com o consumo, mexe com a economia. Então, os dados estão surpreendendo até os detratores do mercado, que não gostam do governo Lula e que criam essa discurseira toda, porque a economia se movimenta no governo Lula a partir da inclusão pelo consumo. É uma discussão a ser feita, é verdade, estruturalmente, até a esquerda faz ela. Mas nesse padrão de entrega, o eleitor daí fez uma modificação depois, agora, nessa eleição. Ele quer experiência e entrega. Experiência, no caso, eu não estou fazendo essa leitura para dizer o que eu vou dizer, porque isso é um acompanhamento dos comportamentalistas. Então, assim, tem uma coisa no delegado Elomar que chamou a atenção, que ele continua na antipolítica. E isso daqui a um pouco, vou amarrar no que eu acho que ele pode se perder nesse processo. Mas há espaço para esse discurso? Ele diminuiu bastante. Sim, mas há espaço. Ele está dentro, o tamanho dele eu não sei, mas há espaço,
porque tem muita gente que tem nojo da política. E a tragédia que aconteceu aqui em São Leopoldo reforçou um pouco isso na cidade. Eu não tenho pesquisa, mas eu tenho certeza, né, amigos meus que foram atingidos pela enchente, que dizem assim, eu estou com raiva, eu não aguento falar em política. Ou seja, não percebi nada que saiu de um determinado escopo que já existia. Ele tinha subido, né, nesse sentido, tá? Então, assim, esse processo da antipolítica, né, ele perdeu lastro hoje em dia, ele é importante, ele tem um lastro importante, né, mas ele não define mais a eleição, ele pode contribuir para definir a eleição, isso é verdade. Certo? Agora, o outro lastro que o eleitor procura é a entrega à experiência. Neste sentido, o Spolor sai na frente. Porque enquanto que a oposição precisa construir uma ideia para São Leopoldo, ela tem que discutir Sapiranga. E ele vai discutir São Leopoldo. E ele constituiu o conhecimento dele da cidade de São Leopoldo, e a cidade de São Leopoldo passou a conhecê-lo pelas entregas que ele fez. Então, vamos lá. Em 98, onde estava o delegado Eleomar? O Spolor estava discutindo a regularização das Coabs, pelo governo Olívio Dutra. Na Coab Duque e na Coab Feitoria. Em 2005, onde estava o delegado Eleomar? Uma delegacia, provavelmente, né? Trabalhando, ok, né? Exercendo uma função pública. O Spolor estava a 3 minutos do centro, onde a miséria estava concentrada, certo? Discutindo, construindo um símbolo da cidade, símbolo do governo Vanazzi, que ficou o símbolo da cidade, na verdade, o Parque Imperatriz, e tirando umas 200 famílias dali, para dar condições de vida para elas. Bom, aí 10 mil casas, 10 mil habitações, tem um conjunto de coisas que foram sendo entregues até o secretário-geral do Vanazzi e até esses 2,3 bi de herança, que se não souber administrar, a cidade perde, porque no governo Moura ela perdeu muito dinheiro, porque estava preocupado com a crise, certo? Qualquer um que faz investimento, o dono de casa, o homem ou a mulher, ou o empresário, ele não põe o recurso todo que ele tenha, mesmo que ele tenha para fazer a obra. Ele vai no banco e faz empréstimo, desde que ele tenha segurança daquilo. E nós triplicamos a receita em relação ao governo Moura e o percentual do endividamento do município, ele continua exatamente na mesma faixa, se for olhar os dados lá do Tribunal de Contas do Estado. Era 29,8, é 32. Hoje em dia, não cresceu esse processo. Então, esse detalhe da entrega, ele cria uma confusão na oposição que ela, se ela não se achar nisso, ela perde o tom logo, logo. E aí, o adversário do delegado Eleomar não é o Spolor, que pelo jeito está na frente, é o vereador Gabriel. Porque o vereador Gabriel, me permita esse detalhe, tá? Ele está fazendo um discurso de um conhecimento da cidade que, de fato, ele tem. O Arthur também tem esse conhecimento, não dá para dizer, né? O Hitler, como vereador, viveu a cidade. E ele sobrepõe em consistência o delegado Eleomar, e para ele crescer, ele não cresce no voto petista, porque até a figura do Nado ali estanca esse possível crescimento que o Gabriel poderia ter para dentro da parte da base petista. Ele e o Arthur só tem a crescer lá dentro daquele escopo que não soube liderá-lo. Conversou, é verdade, eu conheço o delegado Eleomar nas poucas convivências que tive com ele, eu sou um assessor, né, ele é uma figura pública, ele é de fino trato, de respeito, coisa e tal, mas, claro, quando tu te olha, e como tu não tem um cenário consolidado no teu ambiente, e como é que se diz, o centro político do MDB passou para o bolsonarismo não é um partido, ele é fluido, ele é um campo político, coordenar isso não é fácil. E agora não tem rede de mentira, né, gente? O Alexandre de Moraes acabou com a rede de mentira, entendeu? Trazer o nome desse cara pra cá. Isso, claro, eu sei que ele dói em vocês. Eu sei que ele dói em engraçado, vocês. O ministro do Supremo tem fã-clube. Eu não. Juiz para mim é juiz. Não faz isso, Ibanez. Eu sei é mais inteligente do que isso aí. Eu sei que essas coisas são incomodam. Eu depois, tá na vez do Sandro falar, mas depois eu gostaria de, depois eu queria conversar um pouco sobre o nado. Mano, vamos rápido, viu, gente? É 10h20. Eu só quero fazer uma saudação. 10h20. Eu quero fazer uma saudação aqui, que tem gente de Belo Horizonte, né? As saudações aos amigos da mesa, Rogério Ritter, ele está assistindo pelo nosso YouTube, assistindo direto de Belo Horizonte. Saudade da querida terra Capilé.
Daí botou a deriva da governança há décadas. Botou aqui, tá tudo certo, né? Estou respondendo porque ele está lá, e por isso que é bom, né, a gente trazer aqui. Só que eu vou pedir para a gente não ficar muito preso aos candidatos A e B, porque aí daqui a pouco a gente vai ter que trazer representante de todos os candidatos, né? E aqui a gente está tentando manter posições, assim, uma ideia, e eu sei que vocês três são inteligentes suficientes para fazer isso, sem ficar. Senão a gente. Senão vai ficar, a gente vai ter que trazer pessoas, né, mais identificadas com o candidato Hitler, pessoas mais identificadas com o Bandeira, enfim, e não é a nossa proposta é a ampliar. A leitura do Senado. Vai lá, Sandro. Eu fico pensando, sempre quando escuto o Ibanez, eu aprendo, né? 300 milhões. É um número para ser checado já. Né? Para o próximo programa aí, se é que eles vão nos convidar de novo, eu acho. Não sei se eles vão querer que eu venha de novo. Fazer 300 milhões. Eu e a Sônia vamos debater. 300 milhões tem que trazer aí, tá aí os jornalistas para ir buscar isso aí, né? O número de pessoas que pegaram, coisa e tal. Esse assistencialismo, ele foi importante. É necessário esse emergencial. A maioria dos empresários fizeram isso com os seus funcionários. A maioria dos que foram atingidos por essa tragédia natural ajudaram seus funcionários. Não foi só o ajuda emergencial. Então, como é que foi aqui? Um evento... não tinha o povo, né? O evento era fechado na Unicinos quando o presidente... Não era fechado, não foi fechado, não. Era aberto, mas podia passar. Mas estava... É que negar a realidade é uma característica. O Palinho estava lá. Não, é só para ser justo, ele estava lá e estava aberto, né? Até porque tinha lá as pessoas, né, que estavam sendo abrigadas, né? Não era 5 mil, exatamente. 5.100 foi anunciado ali com pompa e excelente ajuda. Fantástico. Acho que a resposta tem que ser isso mesmo. Miséria. Trocado. Não, isso é um valor que até é um deboche para quem perdeu tudo. Mas foi necessário para comprar comida, para pagar a gasolina. É complicado. É verdadeiro. 300 milhões, porque injeta diretamente na economia. Mas isso é o circo, é o mercado. Acontece, quando tu coloca dinheiro no bolso, a pessoa vai e compra alguma coisa. Agora, a pergunta em São Leopoldo é por que nós temos tantos lugares para alugar, para vender? Sandro, mas a pergunta, eu acho que é assim, como fazer, né, a população, porque a gente falou em torno de 50 mil na pandemia, que não foi as urnas, a gente corre um risco enorme. Aqui, 50 mil pessoas votantes não foram votar. Como convencer, né, para sair dessa polarização, porque a gente aqui na Berlândia, a gente sempre tentou evitar o máximo da polarização, como fazer com o eleitor vá às urnas com um discurso assim, aquela fala do Adroaldo semana passada, quando o Adroaldo diz assim, vá às urnas, escolha um candidato. Que tu te identifica, o que tu gosta. Como fazer isso assim, com respeito, sem essa polarização? Tu sabe bem disso, porque tu já foi candidato muitas vezes, já conviveu, já teve no governo. Como fazer? Candidatura à vereança, para mim, é uma das mais difíceis. Com certeza. Vocês não sentiram falta de que os candidatos, mesmo sendo o primeiro e está se estudando, que eles falassem de um projeto concreto, sistema concreto e possível, e não dizer, eu vou conversar com todos os prefeitos da região. E isso já tinha que ter um estudo de um técnico aí. Vocês não sentiram falta de... Eu senti, gente. Mas tem um estudo, Sônia. Tá, mas agora fala assim. Não, o que fazer, eu acho que quando esse amigo do Adroaldo chegou para ele e disse que ele estava com saco cheio de político e coisa e tal, eu acho que é o contrário. Eu acho que o cidadão, que ele tem um mínimo de acesso à informação, ao conhecimento, né, ele tem que buscar qual é a forma que ele tem de dizer assim, eu quero mudar, ou eu quero continuar. Né? Não é fugindo. Não é. Mas isso ele não responde na urna? É isso, ele responde na urna? Não, mas não é fugindo. De dizer que ele está cansado de político pro Eliomar. Em torno de 25% do eleitorado, é isso aí. O eleitor. Ele está cansado. Eu também tenho amigos que eu implorei para eles irem votar na última eleição, eles foram para a praia. E depois de um ano, eles vieram me fazer na orelha. Eu disse para ele, onde tu estava? É isso aí.
Ah, mas é um voto. Sim, é um voto, Sim. somado ao outro. São 50 mil, são 50 mil. Então é muito legal tu vir para mim e dizer assim, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que ir lá e tem que falar. Tu acha que as pessoas não vêm quando sabem que Claro que sim. programa? Tu tem que ir lá. Quando eu falei para o Ibanez ali embaixo, quando eu não, naquela semana que eu não que eu comi pizza com o Bolsonaro, né? Eu recebi uma pressão muito grande naqueles 2 dias para ser candidato a vereador. E as pessoas dizem, não, tu tem que ir, tu não se representa. Aí quando eu vou... Eles não te elegem. Mas tu foi, vai se meter nesses caras. Tu é comerciante, como é que tu se expõe? Tu vai queimar teu negócio. É verdade, sim. Então o que vocês querem fazer? Quer mudar a coisa e tu não quer participar do processo? Se o cara que é vereador, e aí eu quero dizer assim, ó, eu escutei o primeiro programa de vocês, aquela menina de 20 anos, como se chama o nome dela. Andressa. Uma guria que a gente nota que ela tem uma candura na fala dela, não estou nem fazendo propaganda, não é meu partido, nem nada. Ela é simples, sabe? Está entrando para a política, uma pessoa, uma menina de 20 anos, eu acho, né? 20. Achei legal, assim, até comentei com algumas pessoas, é isso que está faltando, a participação. Ela colocou um nome, as pessoas colocaram, quantos candidatos são a vereadora? 175. Então, esses 175, fica aqui o meu abraço a todos os 175 candidatos à vereança, que isso é um exercício diário, né, de obstinação, de entrega, de ouvir não, de ouvir piadinha, de parente não te apoiar, de tu ir pedir voto para o amigo e o amigo já está fechado com outro candidato, o vizinho que não gostou que tu é do partido A, eu pensei que tu era do partido tal e agora tu me aparece com o lapa do outro, tá entendendo? Isso tudo, tu não tem estrutura emocional. Não, é complicado. É complicado, e aí eu digo, todos os candidatos têm que ter uma estrutura familiar para uma base de apoio. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio muito forte emocional. Como fazer para a pessoa aí votar? Ouvir os debates, né? Buscar informações sobre os seus candidatos, né? E dizer assim, o meu voto é importante. Exato. Se ele se abster, ele vai ter que continuar a ficar calado e reclamando o resto dos 4 anos seguintes. Essa é a função do cidadão, votar. O nosso voto é obrigatório, então vamos exercer esse voto. Vamos exercer esse direito nosso de tentar mudar alguma coisa. Pode, ou ao mesmo tempo, se acha certo, continua com o modelo, se não, muda através de um candidato que está oposto ao Temos 6, né? Temos 6 candidatos. Cada um com perfil, cada um com jeito. É 10h27, 1 minuto para ti, Adroaldo, ali para... Semana que vem nós vamos cronometrar. Eu acho um pouco difícil de entender essa polarização forte em São Leopoldo. Afinal, o Nado, ele é uma pessoa só. Aliás, meu amigo, que eu admiro muito, uma pessoa inteligente, mas ele foi candidato... Com o Eliomar? Com o Eliomar. O pessoal falou sobre isso, ele tem identidade com o Eliomar, claro. O Eliomar não é bobo. Ele escolheu porque viu no Nado todas as condições para governar a cidade. Ou deixou de ver. Viu? O mesmo vale para o... Arthur e o Gabriel. Para o Arthur, que foi vice do Nado. E vale para o Espolaor, que escolheu o Nado para ser o seu vice. É o mesmo. E o Gabriel, companheiro do Nado, se elegeu se elegeu vereador, pela cidadania. As duas coisas que estão circulando por aí hoje em dia, 3, né? É. Ou criado pelo Vanazzi ou pelo Nado. Quê? Que é? Ou cria do Vanazzi ou cria do Nado. E aí o ambiente, o outro ambiente. Mas tu não vê o Vanazzi navegando na direita. Não. Né? O Nado, sim. O Nado foi aceito para ser vice da direita. Não é isso? Então... Não, ele era prefeito, o Eliomar era vice. Isso, ele era o candidato a prefeito. E o Eliomar. Isso, o Eliomar aceitou ser vice do Nado, desse comunista. Né? Então, o Eliomar já foi vice de um comunista, não é isso? Mas, então, a gente vê assim que essa polarização não é tão
grande, assim. Ela me parece mais um jogo, uma disputa. Como é que foi a votação do Bolsonaro na última eleição? Quando tu falou isso, eu fiquei olhando para a cara do céu. Não, eu tenho um minuto, eu tenho que passar o Ibanez. Então, meu minuto já foi. Já foi, vai lá, Ibanez, só para a gente fechar aqui. Então, agradecer o debate e os parceiros, agradecer o espaço e os parceiros, mas é o seguinte, tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, e eu não vou citar o nome da pessoa, porque é uma pessoa que não faz parte do nosso ambiente público, ou tão público assim, coisa e tal, mas assim, sempre cuide com eu vou falar Maria, tá? Sempre cuide com o sintoma da Dona Maria. Qual é o sintoma da Dona Maria? Esse não é o nome dela, tá? O Ibanez vai falar com ela é meio parente do Ibanez, nos anos 90, contei isso aqui, né? E ela diz assim, não, nós vamos votar em vocês, mas o Valdir faz um bom governo. A agenda da cidade é a do Vanazzi, é do governo Vanazzi. E este é um detalhe que ele cria um problema para resolver. Como a oposição não tem uma consolidação, perceba o escopo de aliança. Isso aqui eu sei que eu estou, né? Mas esse é um elemento estrutural do debate. Assim, o escopo de aliança em torno do candidato do Vanazzi, do Nelson Palouro, vai até a direita. O escopo de aliança do delegado Eliomar, que lidera um campo que foi votado em 2022, não consegue sair da direita, não avançou para o centro e para o meio. Então, assim, tem um processo aí que ele mostra uma fragilidade, e esta busca de identidade pode, sim, atrapalhar a oposição. Né? Não estou nem falando dessa situação. Então, tu tem um movimento estrutural consolidado de um lado, né? Até nós tivemos, eu chamo de IT, tá? O índice de trairagem, certo? A gente mede o IT nas campanhas, né? Teve gente em 20 que entregou com o Vanazzi e o Ari Moura, saudoso Ari Moura, sabe? Que entregou para os três candidato a vereador e que estava eleito vereador hoje. Dessa vez, tu vê isso menos, inclusive, do lado de cá, que é um outro aspecto interessante também. Então, assim, mesmo com todo o processo que houve, do vigoroso processo do PT, né, que mostrou a força do partido depois de 4 governos, tem partido que não aguentou um governo. O MDB, para entrar em, como é que se diz, em fadiga de material, teve que surgir o bolsonarismo e ter que governou. O MDB, o PMDB, a região metropolitana era uma fazenda do PMDB, praticamente, que ele governava toda ela. De Canoas para cá era, né? O Pezão agora acho que vai voltar, o Giovanni Feltz lá, pelo jeito, não sei. Assim, hoje entrou nesse desgaste. O PT com 4 governos não dá sinais de que a sua missão terminou, mesmo vivendo também o mesmo processo de sucessão geracional, que tem os seus problemas, não dá sinais de ter perdido esse vigor. E aí tem uma coisa nessa história que é a seguinte, com que eu fecho mesmo, que é assim, eu acho que tem um problema de conexão, e esse é um detalhe que vale para ler estruturalmente também, e vale para todos os lados, a conexão com a realidade, com a sociedade. Certo? Perfeito? Assim, quando tu pega uma cidade que tu pega ela com 12ª economia, entrega como 7ª, 8ª, oscilando entre 7ª e 8ª, certo? O Vanazzi dizia na campanha de 20 assim, não, e nós vamos passar o PIB de Novo Hamburgo, os caras pelo lucro não diz isso, ele tinha razão, certo? E tu, campeão de geração de emprego, tá faltando esse discurso, tá faltando esse olhar, essa síntese, entendeu? E tá talvez até menos no que deveria estar, que é o Spolaor, né? Exaltar esses aspectos maiores da cidade, dos feitos, né? Então, assim, essa desconexão com a realidade, ela tem o seu preço na eleição. Para a próxima semana, checar os números. Lição de casa. Eu vou checar os números, trazer aqui, vocês continuam o debate e nós vamos cronometrar. Tudo certo. Sandro, obrigado, viu, pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento especial de ter feito esse convite, fiquei muito lisonjeado. Vou confidenciar que fiquei um pouco nervoso, porque sentar ao lado do Adroaldo e do Ibanez aqui para trazer algumas ideias para a cidade, ou fazer um debate do contraponto, aí é muito, muito gratificante. Então, parabéns a Sônia e o Palinha. E antes, no início ali, eu me esqueci de falar uma coisa, Ibanez e Adroaldo, tenho certeza que os dois vão concordar comigo, a gente tem que parabenizar o Palinha, principalmente, durante a enchente, porque a Sônia ficou em casa, mas o Palinha direito de resposta. O Palinha foi a voz,
para quem queria, desde as 5 horas da manhã, Exatamente. Durante a nossa enchente ali. Eu de pijama lá assistia. Não, é fantástico. Olha, foram informações preciosas e essa matéria que tu fez sobre esse casal. Eles estiveram aqui. Eles eram aqui semana passada. Ele sintetiza tudo o que a gente pode dizer sobre o programa que vocês fizeram. Foi fantástico e muito humano e muito social. Mesmo eu em casa. Mesmo tu em casa dando esse pequeno suporte. Mas eu quero dizer... quarta-feira aqui, eu tá? vou ser rápido. Rapidinho. Eu sei que vocês têm tempo, né? E já agradeci, mas o Ibanez, ele coloca com muita sabedoria nessa desconectar, né? Com empregabilidade. Eu Vanazzi, né? Não, o candidato do Vanazzi, a gente sabe qual é o Spalaor. Né? As duas perguntas que tem que saber o Vanazzi vai continuar governando depois que o Spalaor vai tu tá fazendo coisa para mim dar direito de resposta. E a segunda, não, ele pode responder no outro. A segunda, será que o Nestor Schwartz vai votar no Spalaor? Não sei. Adroaldo, obrigado, viu, pela gentileza. Eu que agradeço, para mim é um prazer muito grande participar dessa conversa com vocês. Obrigado, viu, Ibanez, mais uma vez. Eu quero agradecer de novo, então, obrigado, e dizer para vocês o seguinte, o PT, diferente da oposição, pode até disputar, mas vai unido para a urna. Tá certo. Sônia, amanhã, lembrando, né, amanhã, quinta-feira, vai estar aqui 3 candidatos, não pré-candidatos, né, 3 candidatos que são o... Amanhã a gente está dando 15 minutos, como é tradição desde 2020, para cada candidato. Então, amanhã, 9h35, Mari Corrêa. A Mari Corrêa, do PL. Que é PL. 9h55, o Jason Freitas, o Loli, que é... PDT. E às 10h10, o Tairone, que é Republicanos. Então, esses os pré-candidatos que vêm amanhã, e a gente está reforçando. O pessoal faz contato direto com a Sônia. Pode Se me chamar, eu estou passando para a Sônia também. Esse é um bom canal para o eleitor decidir o seu voto para vereança. E tá tudo, e fica gravado, quando tu quiser já lá. Exatamente. Esse é um local onde sintetiza ali, ele tem 15 minutos, coisa que, por vereador, isso é ouro, né? Fica aí, faz o contato comigo ou com a Sônia. Agradecendo aqui a PUC de Santo Antônio, nosso parceiro, a .com.net, a .com Informática, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, Sesc São Leopoldo, a Fevale, Rede Rissul Macromix, também com a gente a Rede Rissul Macromix, Grupo Krause, Percom Contabilidade, Cepral Sindicato, OAB São Leopoldo, Tecnocinos 25 anos, ainda a Inovar Imobiliária. Eu cortei os microfones de vocês aqui, e também a Talsa. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.